Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 17 de fevereiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A serpente no ninho, traição no Kremlin, o grito dos ultrapatriotas que aterroriza o governo de Putin. A aura de invencibilidade de Vladimir Putin está sendo corroída por dentro, não pelos inimigos externos, mas pelos seus aliados mais radicais. Liderados por vozes como de Ivan Otrakovsky, o movimento ultrapatriota russo agora denuncia abertamente: a Rússia não está perdendo por fraqueza, mas por traição. Então agora o motivo é a traição. Espiões e agentes infiltrados, diz Ostrakovsky, estão infiltrados no topo da hierarquia e estariam sabotando a operação especial, a famosa, que a tradução do russo para o português é SVO, para afundar o país, transformando o campo de batalha em um matadouro deliberado. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se, venha conosco, vamos assistir juntos os desdobramentos dessa guerra, que à medida que o tempo passa, ela fica mais violenta, mas também com outras perspectivas. E vamos ver juntos que essa guerra vai terminar, ela pode demorar um pouco mais, mas vai terminar. Vamos acompanhar juntos os desdobramentos no teatro de operações e os desdobramentos geopolíticos também. Eu conto com você e conto com todos para darem um like, compartilharem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Há um veneno silencioso, corroendo pelos corredores de mármore do Kremlin. Um veneno que não vem das sanções ocidentais, nem dos mísseis que cruzam os céus da capital ucraniana, Kiev. É o veneno da suspeita. À medida que a guerra se arrasta para o seu quarto ano, uma pergunta incômoda ecoa nas trincheiras e nos clubes de veteranos, como tem um clube chamado, e que é a Grande Mãe Rússia, e aí eles perguntam: como a Grande Mãe Rússia ainda não venceu? Para os ideólogos mais fervorosos, a resposta não reside na incompetência técnica ou na corrupção endêmica, que é histórica na Rússia. Acham que até uma normalidade. A resposta é muito sinistra. Eles chamam isso de a grande traição. Ivan Otrakovsky, que é um oficial que carrega as cicatrizes da velha guarda, tornou-se a voz desse descontentamento. Ele não fala de erros estratégicos, ele fala de espiões, ele fala de homens de terno e gravata sentados em poltronas de couro em Moscou, que entregaram Kherson, que permitiram um avanço em Kharkiv e que abriram as portas, que permitiram um avanço ucraniano em Kharkiv, que eles não conseguiram pegar, né? E entregaram Kherson também, porque Kherson foi retomada, né? E abriram as portas para que as botas ucranianas pisassem no solo sagrado de Kursk. Kursk é a Rússia. Então é isso que estão pensando alguns ideólogos, alguns blogueiros, ou seja, e já existe uma certa maioria de ultranacionalistas que pensam assim. E esse pessoal está aumentando o tom gradativamente. Tolos, corruptos, questiona Otrakovsky, com um desprezo cortante. Seria conveniente demais acreditar que o topo da cadeia de comando é apenas estúpido, no meu ponto de vista, né? Não é, né? Mas isso eles estão tentando achar, esse é um clero um pouco mais baixo, mas faz parte de uma massa de apoiadores, sempre apoiaram o ditador da Rússia, Vladimir Putin, eles estão fazendo esse coro. A estupidez pode ser perdoada, a traição jamais. A narrativa que cresce como um incêndio em floresta seca é a de que existe um grupo deliberado de agentes estrangeiros ocupando os postos mais altos da administração russa. Isso é o que eles acham, e só que os postos mais altos estão onde? No Kremlin.
né, comandado pelo seu ditador. Eles estariam sacrificando soldados e oficiais como se fossem peças descartáveis em um tabuleiro, apenas para garantir que a Rússia sangre lentamente até perder sua relevância no palco mundial. Isso é o que eles estão chamando os traidores que estão lá no Kremlin. Observem o colapso tecnológico. O desligamento do Starlink, diz Otrakovsky, para as forças russas foi o golpe de misericórdia na moral desses patriotas. Eles olham para o céu e veem um vácuo, enquanto a Ucrânia se comunica com a velocidade da luz através de constelações de satélites. A Rússia foi jogada de volta à era do rádio e da fumaça. Na realidade, ele está certo. E tem que ser de fumaça, mas acho que nem de fumaça, né? Porque agora é inverno, tem muita neblina de manhã cedo, aí a comunicação não chega. Eu acho engraçado o pensamento desses nacionalistas, mas eles estão muito revoltados de fato, com o ditador, mas não citam eles pessoalmente. Eles citam os que estão, não nomes, mas no alto escalão. Isso é interessante, essa matéria, que estão publicando, inclusive em blogueiros de muito renome na Rússia, né? Mas ultranacionalistas. O espaço russo foi destruído por dentro, gritam esses ultranacionalistas. Em quem permitiu que o programa espacial se tornasse uma casca vazia, dizem eles, para Otrakovsky e seus seguidores foram os mesmos traidores que hoje sussurram as ordens de recuo no ouvido do ditador. A situação é desesperadora. A Bielorrússia surge como o último e solidário aliado, uma ilha em um oceano de hostilidade, dizem eles. O perigo para o Kremlin é que esses homens Z, os mesmos que foram a espinha dorsal de apoio a Putin, na minha opinião, estão parando de olhar para o inimigo à frente, estão começando a olhar para o líder atrás deles, né? É isso que eles estão fazendo. E quem está com o líder? Quem eles vão acusar? A popularidade do Tsar não apenas está caindo, ele está se desintegrando sob o peso da desconfiança, daquela que é a força motora de quem o apoiou sempre, de maneira incondicional. Quando o patriota começa a ver o governo como o espião, nesse caso da Rússia, a estrutura do poder começa a ruir, né? Poderá desmoronar, eu acho que vai desmoronar. E o maior medo de um ditador não é a revolta dos oprimidos, mas a fúria dos seus próprios cães de guarda. Esse é o medo e é isso que muitas vezes causou a queda de muitos regimes. A história nos conta isso e a história nos mostra isso. Se a narrativa da traição se consolidar, o Kremlin, o ditador, enfrentarão uma tempestade que nenhum sistema de defesa aérea deterá. Essa é a minha avaliação. Então, eles estão com problemas por causa disso. O maior, acho que o ditador da Rússia já sente isso, tanto que ele está isolado em um bunker. Ele sai para determinados compromissos no Kremlin ou eventualmente fora deles, né? Ele está tentando se proteger. E a Rússia, na minha opinião, caminha para um abismo onde a paranoia é a única bússola. E a gente pode ver isso, inclusive, através de outros vídeos que eu fiz hoje, né? De como está o teatro de operações, já no primeiro vídeo, como estão os ataques da Ucrânia contra a rede de energia elétrica da Rússia, ou seja, parece que agora, na Rússia, a paranoia é a única bússola, sem dúvida nenhuma. No final, quem sobrará para segurar a bandeira quando todos acreditam que o mastro foi vendido para os ucranianos? Então, essa é a situação que essas pessoas, né, pintei pictoricamente essa minha conclusão final aqui, mas a maneira como que eles estão atacando, que está tudo indo mal, porque existem traidores no mais alto escalão da Federação Russa. Fiquem comigo, continuem e se inscrevam no canal, porque aqui veremos coisas, fatos muito mais interessantes durante essa guerra e assuntos geopolíticos também relacionados.
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.